Sejam muito bem-vindos, meus caros. Eu no dia de hoje venho mostrar-vos a melhor sondagem de sempre que o Chega já teve na Católica e, como compreendem, a Católica assume um papel de relevância do ponto de vista das sondagens porque já adivinhou resultados anteriormente e tem uma taxa de acerto bastante positiva. E, portanto, vamos ver esta sondagem que tem bastantes detalhes que podem ser vistos e que podem ser comentados, e vamos ver então esta sondagem e fazer uns breves comentários. Ora, temos a coligação PSD-CDS continua em vantagem nas intenções de voto e mantém uma estimativa de 32% dos votos. É o que indica a mais recente sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1, Jornal Público, que coloca o PS com uma estimativa de 28% dos votos, mais 2 pontos percentuais do que no estudo anterior, mantendo-se a possibilidade de um empate técnico entre os dois partidos. Sim, o empate técnico está de volta. Há uns tempos atrás a AD tinha-se conseguido descolar do Partido Socialista. O empate técnico voltou e eu acredito que seja para manter. Não vejo a AD conseguir nem uma maioria maior, como diz Luís Montenegro, talvez maior, mas não muito maior, tampouco uma maioria absoluta. Acho que isso é mesmo impossível nestas eleições. Temos também aqui a terceira força política, que continua a ser o Chega, que sobe de 19% para 20%. O número de indecisos permanece nos 15%. O Chega tem aqui um fator muito relevante, que do ponto de vista da decisão de voto, ou seja, da possibilidade das pessoas que escolheram um partido alterarem o seu sentido de voto, o Chega é o partido que mais decididos tem. Ou seja, pessoas que dizem abertamente que não vão alterar o sentido de voto e que vão manter este mesmo sentido de voto. Isso é interessante e eu acho que desse ponto de vista a AD até aparece em terceiro, que é uma coisa curiosa, apesar de aparecer em primeiro. Talvez seja a segunda opção de muitas pessoas, não a primeira, mas talvez a primeira opção de muitas pessoas, ou esteja fora do Parlamento ou não lhes agrada a liderança, nomeadamente Pedro Nuno Santos, que também já vamos ver que não é um líder particularmente adorado, principalmente nesta sondagem. Na mais recente sondagem da Universidade Católica para a RTP, primeira após o apagão, o fim dos debates televisivos e o início da campanha, a coligação AD segura os mesmos 32% de resultados eleitorais, um número apurado com base na intenção direta de voto de cada partido. Ora, vamos então ver aqui. O PS registra uma ligeira subida de 26% para 28%, mas mantém-se a possibilidade do empate técnico, mas o inquérito conclui que o contexto do conjunto de sondagens publicado até à data é mais correto afirmar que neste momento a AD tem mais intenções de voto do que o Partido Socialista. Uma coisa que eu acho interessante é precisamente a caracterização dos líderes. A sensação que dá é que Luís Montenegro nem sequer está em primeiro porque as pessoas consideram que ele merece estar em primeiro, não está em primeiro por causa das suas políticas neste último ano, não está em primeiro por causa da sua situação ética, está em primeiro porque o Pedro Nuno Santos ninguém gosta dele do ponto de vista do eleitorado, que é uma coisa que também é um bocadinho desastrosa. Enfim, em terceiro lugar mantém-se o Chega, que sobe dos 19% para os 20% na estimativa dos resultados eleitorais, e a Iniciativa Liberal surge em quarto lugar como terceira força política, mantendo os 6% do inquérito anterior. Eu acho que isto está errado. Então, se a Iniciativa Liberal surge em quarto lugar, não surge como terceira força política. Acho que isto deve estar errado, com toda a probabilidade. Sexo Livre com 4%, a CDU com 3%, o Bloco com 2%, cada um com uma perda de 1 ponto percentual em relação à última sondagem. O PAN agora tem uma estimativa de 1,5%, comparando com o último 1% deste último inquérito. O Juntos pelo Povo também já aparece, que tem algo entre 0,5% e 1%. Portanto, aqui o Juntos pelo Povo está, sem dúvida nenhuma, em empate técnico com o PAN, quer dizer que também é uma coisa interessante e pode até, do ponto de vista daquilo que é a margem de erro, até pode já estar à frente do PAN, que é uma coisa que eu acho que é interessante. Vamos ver aqui então esta votação por sexo, por escolaridade. Isto não é propriamente o foco que eu quero dar, até porque isto já sabem, quer dizer, são sondagens, é algo relativo, mas uma coisa que é interessante é que a AD, a suposta representante do Bloco da Direita, vocês já sabem, eu não considero que a AD seja de direita, nem sequer a Iniciativa Liberal, mas efetivamente são as pessoas, o partido à direita do Partido Socialista e, portanto, do ponto de vista da arrumação política na Assembleia da República, temos o Bloco da Direita, temos o Bloco da Esquerda. Olhando única e exclusivamente deste ponto de vista, as mulheres dão preferência ao voto na AD, 25% e segue-se o Partido Socialista, que é uma coisa interessante, porque, de um modo geral, as mulheres não costumam, pelo menos no resto da Europa, isto é, obviamente genérico, há mulheres e mulheres, eu sei que tenho um grande público feminino desse lado,
lado, mas de um modo geral nós vemos que há uma grande aproximação, principalmente das mulheres da minha geração, a uma esquerda mais radical e mais extremista. As mulheres aqui em Portugal, deste ponto de vista desta sondagem, única e exclusivamente, estão a dar preferência à AD, que será o centro-direita. E portanto, acho que é relevante e portanto, da minha parte, daquilo que eu tenho analisado de sondagens, seja nestes países da Europa, que eu andava a referir há pouco, seja em Portugal, daquilo que eu analiso é, meus senhores, convençam as vossas mulheres a irem votar e a irem votar à direita, que isso é que é importante para aumentarmos o bloco da direita, que isso é que fazia bem tanto ao país como inclusive às próprias mulheres, porque a esquerda, como sabem, promove um país bastante inseguro para mulheres, nomeadamente através da imigração em massa. Ora, o que é que nós temos? Temos aqui esta divisão por idades, por níveis de escolaridade, mas não era este o ponto que eu queria olhar. Eu queria olhar primeiro para esta questão da possibilidade de alteração do sentido de voto. Qual é a possibilidade de alterar o seu sentido de voto? Temos aqui 57% das pessoas que responderam que já não muda o sentido de voto, que é pouco provável 24%, portanto temos aqui uma larga maioria de pessoas que estão decididas. Os indecisos não são assim tantos se nós olharmos desta perspectiva. Agora, isto é que é relevante, isto é que eu queria mesmo mostrar porque eu acho que isto é que é importante. O Luís Montenegro, quem é que seria melhor primeiro-ministro? É essa a resposta. Temos Luís Montenegro com 47%, 25% de pessoas que não sabem e 28% Pedro Nuno Santos. Portanto, há quase tantos indecisos de pessoas que não sabem quem é que seria melhor como de pessoas que escolhem Pedro Nuno Santos. Portanto, por isso é que eu digo, não acho propriamente que Luís Montenegro esteja a ter um grande resultado ou um resultado melhor do que teve há um ano, porque ele seja um grande primeiro-ministro, porque seja uma grande pessoa, porque seja um grande político, nada disso. Eu acho sinceramente é que o seu adversário habitual, o Partido Socialista, tem um líder que não tem capacidade para ser líder e que, aliás, tem um cadastro que não abona a seu favor, nomeadamente na participação do governo de António Costa, e que as coisas são o que são, quer dizer, Luís Montenegro foi governo há um ano, mas temos que nos lembrar porque é que Luís Montenegro foi primeiro-ministro, quais é que foram as eleições que causaram a eleição de Luís Montenegro, e portanto, essas eleições foram causadas por causa do Partido Socialista, por 14 demissões que efetivamente aconteceram no executivo de António Costa, e Pedro Nuno Santos não teve propriamente um grande papel, apesar do que ele agora quer transparecer, está obviamente a vender o seu peixe, mas quer dizer, Pedro Nuno Santos não se consegue descolar da imigração em massa, não se consegue descolar das políticas desastrosas de António Costa e, portanto, acaba por ser um bocadinho por aqui. Agora, olhando aqui para a ficha técnica, porque há muitas pessoas que me perguntam, bom, mas essas sondagens, isso são feitas com quantas pessoas é que são questionadas? A mim nunca ninguém me pergunta nada, dizem muitos de vocês, a mim também não, de um modo geral, acho que só respondi a uma ou duas sondagens na minha vida toda, portanto, é para verem. Mas tem basicamente aqui, que foi feito entre 28 de Abril e 6 de Maio, temos aqui, as entrevistas foram feitas aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Isto garante o quê? Isto garante a representatividade da sondagem. Quando temos uma sondagem aleatória, uma sondagem escolhida aleatoriamente através de determinadas fórmulas matemáticas também, garantimos uma grande representatividade da sondagem, mas não é só isto que garante uma grande representatividade da sondagem, é também o tamanho da amostra que eu acho que é relevante. Ora, o que é que nós temos? Além disso, temos uma margem de erro associada a uma amostra aleatória de 1464 inquiridos, portanto, eu acho que esta sondagem, se não me falha a memória, ainda é maior do que aquela da Aximage que deu 21% ao Chega, portanto, esta sondagem efetivamente também tem uma grande margem. Temos também esta questão de foram contactadas 5.000 pessoas e destas apenas 1.400 aceitaram participar e responder até ao fim do questionário. E portanto, meus caros, temos aqui um cenário bastante amigável, até porque, mais uma vez digo, é católica. A católica tem um histórico de acertar nos resultados com alguma frequência e, portanto, eu acho que são sondagens que devem ser tidas em conta e, além disso, é uma das maiores sondagens que nós já analisámos aqui no canal até ao dia de hoje. Já analisei sondagens mais negativas, que tinham igualmente uma grande amostra e eu tento reservar as análises aqui no canal para sondagens que tenham grandes amostras, tento não ver sondagens de 300 e 400 entrevistas. Acho que sinceramente não é representativo, mas efetivamente olhar para estas sondagens, e já analisei sondagens negativas para o Chega, obviamente, que tinham grande número de inquiridos e que efetivamente também pareciam estar bem feitas e pareciam ter ali um grau de representatividade aceitável e portanto parece-me ser o caso. Esta sondagem tem um peso muito particular porque estamos a uma semana das eleições e esta questão da sondagem dar 20% ao Chega e ainda haver esta margem de erro
pode haver a possibilidade do Chega chegar aí até aos 22%, 23%, não sei, alguma coisa do género, e portanto pode também ser para baixo. Atenção, isto é uma questão de intervalo e portanto pode-se somar a margem de erro, pode-se retirar a margem de erro e há sempre aqui o intervalo entre essa mesma questão. E portanto uma sondagem a uma semana das eleições que dá 20% ao Chega é algo bastante amigável, diga-se de passagem, e portanto o pior resultado do Chega neste momento com a margem de erro andava à volta dos 17%, se não me falha a memória, eu acho que a margem de erro era de 3%, portanto andava à volta dos 17%, se nós retirarmos a margem de erro dos 3%, efetivamente temos 17%, o que por si só já é praticamente manter o resultado de há um ano atrás. Do ponto de vista do resto dos partidos, vemos a AD a voltar para o empate técnico, as coisas são o que são, eu acho que vai andar muito nisto, e vemos uma grande rejeição de Pedro Nuno Santos, que eu acho que isso é que é um bocadinho a surpresa propriamente dita. Não que eu acho que Pedro Nuno Santos seja um grande político e que mereça uma menor taxa de rejeição, não é nada disso, mas a discrepância entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos eu não considero que seja assim tanta. Eu não vejo que Pedro Nuno Santos fosse muito pior do que Luís Montenegro enquanto primeiro-ministro. Mais imposto, menos imposto, são mais ou menos iguais, são líderes fracos e eu acho que estes partidos do centro dificilmente alguma vez na sua história terão estado tão mal representados como estão no dia de hoje. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Talvez tenhamos eventualmente, brevemente, não sei quando, mas eventualmente uma quebra do bipartidarismo, como sabem, do ponto de vista técnico ainda não aconteceu, e talvez venha a acontecer brevemente, quem sabe já acontece noutros países, talvez esteja a chegar a vez de Portugal. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.